Graças e paz, irmãos. Pela graça de Deus, nós vamos iniciar mais um momento de reflexão da sua palavra que tem edificado os nossos corações, fortalecido o nosso caminho, consolado as nossas angústias, nos dado esperança para a gente continuar firme, disciplinado os nossos passos. Então, tudo isso parte da palavra de Deus, que é o meio pelo qual Deus age em sua igreja e edifica o seu corpo, a igreja de Cristo. E hoje, irmãos, eu quero continuar ainda meditando no Salmo 119. Queria que você abrisse a sua Bíblia e a gente lesse o Salmo 119 a partir do versículo 81. Salmo 119, a partir do versículo 81. Enquanto você está aí abrindo, eu queria falar algumas coisas sobre esse texto. Nessa parte do Salmo 119, nós vamos ver como Davi lidou com a angústia, com a dor e com a opressão. Eu achei importante a gente meditar nisso, né, nas minhas leituras, irmãos, porque a gente conhece Davi, principalmente, ele é muito conhecido nos meios cristãos apenas pelo Salmo 23, quando Davi declara: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. E no versículo 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi declara isso no Salmo 23. Mas Davi tem diversos escritos. E o Salmo 119, que foi escrito por ele, como outros salmos também, demonstra como Davi lidou com diversas situações da sua vida. E aqui é bem específico. Davi está vivendo um momento de muita dor, de muita angústia, de muita opressão dos inimigos. A gente vai ver isso nas imagens que Davi cria. E eu queria meditar com vocês como Davi passou por isso, como ele lidou com isso, o que saiu do seu coração, o que é que a gente aprende com Davi nos momentos de dor e de angústia. E é isso que eu quero ver com vocês agora. Salmo 119, a partir do versículo 81. Davi, ele diz assim a Deus: desfalece minha alma, aguardo a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Então, se você já leu o Salmo 119 todo, fica claro duas coisas em todo esse escrito. Davi demonstra no Salmo 119 a excelência da palavra de Deus, a força da palavra de Deus, a beleza da palavra de Deus, como a gente já viu nas outras reflexões, mas também nesse escrito Davi demonstra as suas angústias. Ele coloca essas duas coisas com muita clareza diante do Senhor. As suas angústias, como ele está passando por aquilo, como ele está conseguindo sobreviver a esses momentos, e também ele coloca diante de Deus e dos seus leitores a excelência da palavra. E essas duas coisas, irmãos, elas precisam ser inseparáveis em nós. E a gente vai ver isso. A excelência da palavra de Deus e a angústia, as nossas angústias. Essas coisas precisam estar juntas. E por que eu digo isso? Primeiro, porque eu encontro Davi fazendo isso no Salmo 119.
juntando essas duas coisas. E na prática da vida cristã, inclusive na minha prática mesmo, é comum em nós, quando a gente está passando por momentos de angústia, a gente fazer justamente o contrário do que Davi faz. Ao invés de nos aproximarmos, a gente se afasta. Ao invés de dependermos, a gente negligencia. É muito comum isso. Deve acontecer com você também. Nos momentos de dor, a carne faz a gente deixar a palavra um pouco de lado e tentar resolver de uma outra maneira. Isso é perigoso, né? Porque Deus é tudo para nós. E é na palavra de Deus que a gente encontra as soluções, as respostas. Acontece comigo também. Momentos de angústia, a gente deixar a palavra de lado. E aí a gente tem que... Eu luto contra isso. Me lembrando do que a palavra ensina, me lembrando de como Davi lidou com a sua dor, ele deixou ela perto. Ela era o seu fortalecimento, ela era a sua base, ela era a sua força. Veja, por exemplo, o versículo 119, 92. Foi até o versículo que eu li na quinta-feira, no nosso culto de oração. Davi ele diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então Davi, irmãos, reconhece que na angústia dele, a base dele é a excelência da palavra. Davi ainda estava com seu coração sobre a palavra. A angústia não o afastou da palavra. Então é isso que a gente vai ver aqui, como foi que Davi passou por esses momentos de dor e de angústia. A gente não sabe em que momento foi, só sabe que era muita dor. E quem estava causando essa dor eram os inimigos de Davi. Davi teve muitas lutas com muitos inimigos que tentaram planejar sua morte, que tentaram dar cabo da sua vida. E Davi relata isso em muitos escritos e aqui no Salmo 119 também. Então, entendendo um pouco do contexto, Davi está sofrendo e fica claro que Davi está sofrendo por conta dos inimigos que estavam se levantando contra ele, tentando tirar sua vida, levantando falso contra a vida de Davi, e por causa disso, Davi estava sofrendo demais. E aí eu queria ver com vocês agora o que foi que Davi fez, como ele passou por isso. Ele vai dizer nessa parte do Salmo 119, né? Ou no Salmo 119 todo. Depois eu peço que você lê o Salmo 119 todo, porque ele é muito rico, irmãos. E eu tenho certeza que você vai fazer diversas reflexões. Então, bora lá. Versículo 81. Davi começa dizendo como está a sua alma e qual a resposta que ele dá à sua alma. Desfalece minha alma. Desfalecer a alma é quase que um desmaio. Minha alma está prestes a desmaiar. Minha alma está prestes a desfalecer, aguardando a tua salvação. A salvação aqui não tem a ver primariamente com a salvação eterna, os céus. Não é isso que Davi está falando. A salvação aqui é uma agir de Deus tirando Davi daquela situação que ele estava enfrentando. Então Davi diz que a sua alma está desfalecendo, aguardando o agir de Deus na sua vida. É muito interessante isso aqui, irmãos, e traz um ensinamento muito grande para nós. O que Davi está nos ensinando logo de cara é que a sua alma estava desfalecendo, desmaiando, mas ele não deixa de esperar a tua salvação, a salvação de Deus. Ele estava aguardando o agir de Deus. Enquanto a alma de Davi estava desfalecendo, ele não correu para outros meios. Ele não tentou solucionar a sua dor de outra maneira. Ele não se afastou da esperança, ele não se afastou de Deus, ele não se afastou da palavra de Deus. Mas ele, ainda que sua alma estivesse desfalecendo ou desmaiando, Davi declara: eu estou aguardando a tua salvação, Senhor, porque é a tua salvação que vai me tirar disso. É o Senhor que vai agir para me tirar disso. E, como eu disse antes, eu encontro muita gente fazendo o papel contrário. Na angústia, se afastando de Deus.
na angústia, duvidando de Deus. E esperar é algo que a gente não sabe fazer. Esperar não é algo humano, a gente não sabe esperar, a gente não sabe aguardar. A gente acha que Deus nos abandonou, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Veja, aí Davi deixa claro outra coisa. Quem age é Deus, irmãos, no tempo dele. A demora para algumas situações não quer dizer que Deus tenha se esquecido de nós. Quer dizer que Deus vai vir no tempo certo para ele. E se ele estava permitindo que a alma de Davi chegasse nesse ponto de desfalecer pela espera, é porque esse sofrimento que Davi estava passando também estava sendo usado por Deus para algo, para a sua glória e para o nosso fortalecimento. Ele estava forjando a alma de Davi. Então, vamos aprender isso, que quando o tempo de Deus normalmente não é como o nosso, ou demora de acordo com o nosso tempo, com o nosso cálculo, isso não quer dizer que Deus não esteja agindo. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Isso quer dizer que Deus tem um tempo certo. Isso quer dizer que Deus está se utilizando do nosso sofrimento para a glória dele, para o forjar da nossa alma e forjar do nosso caráter, como a gente viu domingo passado. Então veja, a primeira declaração de Davi é essa, né? Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Aí ele declara, porém espero na tua palavra. Eu aguardo, Senhor, a tua salvação, espero na tua palavra, porque o Senhor declarou na tua palavra que cuida de mim. Eu já havia declarado, como Davi declarou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. Então eu estou aguardando as tuas promessas, Senhor, de estar comigo e de me socorrer, de me tirar dessa situação. Eu aguardo na tua palavra. Uma coisa que eu disse quinta-feira passada, se você não viu, é que Davi confia muito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem variação. Ela se cumpre. A palavra de Deus ela é reta, ela não volta atrás. A gente não tem dúvidas quando Deus declara algo. Se Deus declara algo, isso vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel, ela se cumpre. A palavra de Deus e o próprio Deus são uma coisa só. E é isso que Davi declara no versículo 89, irmão, sobre a palavra de Deus. Veja, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Onde Deus está? Qual é a residência de Deus, segundo a palavra? Os céus. Então é lá, entronizado onde Deus está, que está a sua palavra. Eu disse isso quinta-feira, irmãos. Deus não declarou a sua palavra, revelou a sua palavra para nós e agora está distante dela. Não, ele e a palavra são uma coisa só. Então a palavra de Deus continua em Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. E aquilo que Deus disse se cumprirá. Por isso que ainda que a alma de Davi estivesse desfalecendo, ele continua aguardando Deus tirar ele daquela situação, porque Deus declarou que livraria os seus filhos de algumas situações e ele revelou isso pela sua palavra. Então Davi não está dando um salto no escuro. Talvez ele venha, eu vou esperar alguma coisa. Não é um salto no escuro, é um salto na palavra de Deus. Eu aguardo a tua salvação, Senhor. Espero na tua palavra, porque o Senhor disse na sua palavra que assim seria. Então, para mim, pode estar demorando, mas eu tenho certeza que isso vai chegar, porque o Senhor disse que assim faria na tua palavra. Vamos ver aí ainda o verso 82. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Esmorecer os olhos é essa imagem do cansaço, baixar o semblante, esmorecer o semblante. O semblante de Davi estava cabisbaixo, os seus olhos estavam cabisbaixos, nessa expectativa, nesse aguardo do agir de Deus. Isso aqui não é uma cobrança, irmãos. Isso aqui é uma declaração de fé. A alma está desfalecendo. Eu queria que você visse essas três imagens sobre a fisionomia de Davi. Aquilo que ele fala sobre ele próprio. A sua alma estava desfalecendo, primeiro.
Outra coisa, segundo, os seus olhos esmorecem, aguardando isso, mas ainda assim ele não desistiu, ele continua esperando na palavra, no agir de Deus. O que muita gente já tinha corrido para o lado fora, desistido, Davi ainda permanece aguardando, porque ele confia na palavra de Deus. E aí ele faz uma pergunta ao próprio Deus, ainda no verso 82. Quando me haverás de consolar? Quando é que o Senhor vai vir? Essa pergunta não é dúvida. Será que tu vai vir, Senhor? Em dúvida, eu não sei se o Senhor vem. Não, Davi só quer saber quando isso vai ser, porque ele tem certeza que isso vai acontecer. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor virá. Quando é que o Senhor vai vir? Porque enquanto o Senhor não vier, eu vou ficar aqui. Eu vou aguardar que o Senhor me tire dessa situação. Porque tu és o Deus eterno. E eu sou teu filho. E sendo eu teu filho, o Senhor me ama. E o Senhor sabe que a dor é grande, ao ponto de minha alma desfalecer, ao ponto do meu semblante e dos meus olhos esmorecerem. Mas eu permaneço aguardando, eu não vou recorrer a outro meio. Eu vou esperar que o Senhor venha, eu vou esperar a tua salvação, eu vou esperar o teu agir. E aí Davi pergunta com muita intimidade, quando isso vai acontecer, Senhor? Eu sei que o Senhor vem. Quando isso vai acontecer? 83, mais uma imagem do semblante de Davi nessa espera que parece que era longa, para ele ter todos esses sintomas, essas características de angústia, então isso se demorou um pouco. 83, já me assemelho a um odre na fumaça. Deixa eu explicar o que é isso. Odre era um reservatório pequeno de couro, que se colocava às vezes água e às vezes vinho. E muitas vezes, como era couro, né, para secar, quando ele ficava muito encharcado, se colocava no sol. E aí, por passar muito tempo no sol, aquele couro começava a fumaçar. Ia quase que engelhando por causa do sol. Aí Davi diz que ele está como esse odre na fumaça. Amassado pelo sol, rachado pelo sol. Então, o semblante de Davi, irmãos, era de muita angústia. A alma está quase desmaiando, os seus olhos estão esmorecendo, e o seu rosto, o seu corpo estão com muita angústia, como um odre na fumaça, com um semblante decaído, de dor, de angústia, oprimido pela sua dor. Ele disse que está assim, ele declara isso para o próprio Deus. Mas, irmãos, o que você faria numa situação dessa? Se é que você já passou por uma situação assim. O que você escreveria depois de dizer tudo isso a Deus? Davi faz uma linda declaração, irmãos. Linda declaração. Veja aí a sequência do verso 83. Contudo, eu não me esqueço dos teus decretos, Senhor. Olha, a situação é essa. Minha alma está assim, meu olho está assim, meu corpo está assim. Contudo, eu não vou para outro lugar. Eu não vou deixar de aguardar as tuas promessas. Contudo, eu não me esqueço dos teus decretos. Está vendo, irmãos? A junção da dor com a palavra. Eu não me esqueço, Senhor, dos teus decretos. Eu não me esqueço da tua palavra. Eu não posso me esquecer das tuas palavras. Esses dias eu estava vendo algumas mensagens e o pastor que estava pregando citou um breve testemunho de um amigo cristão que perdeu muitas coisas no caminho da vida, perdeu saúde, perdeu parentes próximos, sepultamentos, perdeu emprego, perdeu bens. E aí alguém chegou para ele e disse: e a sua fé? Você ainda tem? Ele disse: é só o que me restou. É só o que me restou. Eu não posso perdê-la, porque ela é meu alento, ela é meu sossego, ela é meu fortalecimento. Eu não posso perder ela.
Então, ele tinha perdido tudo. Mas quando perguntaram sobre a fé, ele disse: é só o que me restou. E é o que Davi está dizendo aqui, irmãos. Ele estava sofrendo, muitas angústias, mas a fé permanecia, porque isso era a base dele. Era onde ele estava firmado. Fé na palavra, fé naquilo que Deus disse. Então, as angústias não tiraram de Davi a fé. Contudo, Senhor, eu permaneço aguardando a tua salvação. E eu espero que, se você está vivendo dias de angústias, dias de opressão, dias de desesperança, que a sua fé não tenha ido embora e que ela permaneça em você, que você não deixe ela ir. E você não deixa ela ir perto da palavra, junto da palavra. E aí Davi declara no verso 84 ao seu Senhor: quantos vêm a ser os dias do teu servo, Senhor? Quantos anos eu tenho? Quantos anos dura a vida de um homem? Então, meu tempo é de dor, Pai. Meu tempo é de angústia. Quantos anos dura a vida de um homem? Eu estou passando um tempo longo nesse sofrimento, que é normalmente isso, né? Quando a gente está vivendo momentos bons, a gente não tem contabilidade de tempo. Para nós, quanto mais tempo, melhor, se as coisas estão boas e prósperas. Mas quando a gente está sofrendo, é difícil. A gente quer que aquilo passe com muita rapidez. E Davi pergunta a Deus: quanto tempo dura a vida de um homem? Porque o meu tempo na dor é longo. E aí ele pergunta a Deus o tempo que Deus vai julgar os seus inimigos, ainda dentro do verso 84. Veja: quando me farás justiça contra os que me perseguem? Irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção no Salmo, desse Salmo 119 de Davi, é a sua esperança na palavra em toda a situação. Na dor, ele espera que Deus socorra, como a gente já viu, e também contra os inimigos. E por que isso me chamou a atenção? Porque eram os inimigos que estavam causando essa dor em Davi. Mas Davi tinha uma relação tão profunda com Deus que até as ações dos inimigos não deveria ser resolvido por ele próprio, com a sua espada, com a sua força ou com o seu exército. Eu acho isso espetacular, irmãos. Davi não se levanta contra os seus inimigos sem a autoridade de Deus. Então ele aguardava que Deus agisse. Isso é muito difícil quando você tem poder nas mãos. Aguardar. Porque quando alguém se levanta contra nós, a nossa reação é pagar com o próprio mal, é se levantar com o mesmo ódio, é agir, é deixar Deus de lado, como eu escuto, né? Vou pedir 2 minutos a Jesus, Jesus vai ficar de lado e eu vou resolver isso aqui da minha maneira, com a minha raiva, com o meu ódio. E Davi, não. Davi aguardava em Deus tudo. Quer fosse as angústias, era Deus que ia tirar ele de lá, livrar ele dessas angústias, e era Deus que ia julgar os seus inimigos. E é aquilo que Paulo diz no Novo Testamento, né? Não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Entregue a Deus, entregue àquele que julga retamente. Então, Deus é quem julga as ações retamente, não somos nós, porque como eu já falei para vocês diversas vezes, a gente não sabe julgar, a gente sabe se vingar. Deus, ele não se vinga, Deus, ele julga com justiça. Então Davi pede: Senhor, quando é que o Senhor vai julgar os meus inimigos? Os inimigos de Davi eram os inimigos de Deus também. Aqueles que oprimiam Davi também se rebelavam contra o próprio Deus. Mas Davi, não toma a vingança nas mãos. Davi aguarda o agir de Deus. E aí ele vai dizer o que foi que esses inimigos fizeram contra ele. 85. Para mim, abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. Então, eu acho que eu falei disso a semana passada, né? Os amigos montaram armadilhas para que Davi caísse. Cavaram covas para Davi cair. Eles desejavam ver Davi no chão. Eles
desejavam ver o sofrimento ainda maior de Davi. Então Davi diz a Deus: Senhor, eles armaram covas para me pegar, eles armaram emboscadas para me pegar. 86. São verdadeiros os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me, Senhor. Irmãos, Davi diz que confia em Deus. Os decretos de Deus, eles são verdadeiros. Esses sim são verdadeiros. A palavra de Deus, essa é verdadeira. Os homens, não. Os inimigos de Davi, não. Davi diz que eles perseguiam Davi com injustiça. Então aquilo que Davi estava vivendo era algo injusto. O que estavam levantando contra Davi, armando ciladas contra ele, era algo injusto. E Davi sofre a injustiça, aguardando que Deus possa agir em seu favor. Então ele aguarda em Deus, e aí termina esse verso 86, fazendo uma linda oração, pequena oração: ajuda-me. Outra coisa que o Salmo tem me mostrado são essas pequenas orações, esses pequenos clamores, essas pequenas intercessões. Ajuda-me, socorre-me, livra-me, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim. Aí Davi declara: Senhor, eles são injustos, mas tu és um Deus justo. O Senhor está vendo que o que eu estou passando é injustiça, mas eu não vou resolver com o meu braço. Eu não vou resolver com a minha força. Ajuda-me, Senhor, me socorre, porque tu és o Deus da minha justiça. Tu és o Deus da minha justiça. 87. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Você já percebeu que Davi está sempre fazendo esse paralelo, né? Do que ele está vivendo e da resposta que ele dá a Deus. Estou sofrendo, mas continuo aguardando. Minha alma está desfalecendo, mas eu continuo aguardando a tua salvação. Meus olhos esmorecem, mas eu, contudo, aguardo os teus decretos. Eu estou como um odre na fumaça, angustiado, perplexo, mas eu ainda estou aqui firme. Os inimigos são injustos, mas eu aguardo a tua justiça. Ajuda-me. E mais uma vez ele declara isso, faz esse paralelo. Eles queriam dar cabo de mim, Senhor, eles queriam tirar a minha vida, mas eu não deixo os teus preceitos, eu não abandono os teus preceitos, porque é o que me restou. É o que me restou, é isso que está sendo o meu sossego. É isso que está me fazendo dormir, é isso que está me fazendo levantar pela manhã. É o que me restou, é a minha fé, é a tua palavra. E aí, irmão, Davi termina pedindo a Deus graça, misericórdia, fortalecimento, que é: vivifica-me segundo a tua misericórdia. 88. Vivifica-me, Senhor, me dá vida. Vivificar e me dá vida. Davi estava lá embaixo, irmãos, no sofrimento, na angústia. E aí ele clama: Senhor, me vivifica, me dá vida de acordo com a tua misericórdia. Me fortalece para que eu continue suportando isso. E aí Davi diz por que queria ficar de pé, por que queria passar por isso, que isso fosse rápido, por que queria que Deus livrasse os inimigos, qual o desejo do coração de Davi em se ver livre de tudo isso. Por que Davi queria se ver livre? Para que Davi queria se ver livre? Ele diz, para a gente terminar aí no final do verso 88, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca, Senhor. Me vivifica, Pai, me dá força, me anima, me fortalece para que eu continue obedecendo a tua palavra. Me livra dessa situação, Senhor, para que eu continue produzindo o evangelho, para que eu continue produzindo a tua palavra. Irmãos, Deus nos deu dons e talentos. E, às vezes, pelos nossos próprios erros, a gente pode estar sendo privado de produzir isso. Talvez você tenha sido afastado de alguma coisa, talvez você não esteja conseguindo mais produzir. E que a sua oração seja a de Davi: Senhor, me ajuda nisso. Me
vivifica, me dá vida novamente para que eu continue produzindo, para que eu retorne a produzir, para que eu volte a fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer, porque o meu desejo é continuar fazendo isso, Senhor. Não passa outra coisa dentro de mim. E por algum motivo eu estou sendo impedido de fazer isso. Então vivifica-me para que eu volte, para que eu retorne à tua palavra, para que eu retorne aos teus decretos. Se você está fraco na fé, essa é a sua oração. Se você está na reserva da fé, essa é a sua oração. Senhor, me vivifica, me consola, me fortalece para que eu continue produzindo, para que eu continue nos teus decretos, para que eu continue amando a tua palavra, para que eu continue produzindo o que o Senhor me chamou a produzir. Então, é isso, irmãos. Essa foi a maneira que Davi lidou com o seu sofrimento. O que é que a gente aprende aqui? Duas coisas. Primeiro, que a dor não pode tirar a nossa fé. A fé é o que nos resta às vezes. Só ficou isso. Tudo foi embora. Talvez a dor é enorme, mas a fé não pode ir. Ela é o que nos restou, como disse o nosso irmão, que a gente não conhece, né, só pela história que eu ouvi. A declaração dele é maravilhosa. É só o que me restou, como eu posso perder? Então, na dor, não perca a fé. Peça a Deus para Ele te vivificar. E segundo, Deus tem um tempo dele para agir. Deus tem a hora certa para agir. O tempo é dele, o tempo é de Deus. O relógio é de Deus, não é o nosso. Então aguarde, espere, continue pedindo para Deus livrar você dessa situação, porque Ele te livrará. E eu digo isso por experiência, viu, irmãos, como pastor. Como pastor, já vi diversas pessoas procurarem aconselhamento assim na reserva, na dor, na desesperança. E a gente começar um acompanhamento, umas orações, e eu começar a ver Deus agindo na vida dessas pessoas. Quantas pessoas chegaram na nossa igreja assim, arrasadas, quebrados. E com o tempo Deus foi construindo, refazendo, dando uma nova esperança. E hoje eu vejo essas pessoas bem, caminhando. Eu já vi pessoas, irmãos, chegando para mim com níveis de depressão horríveis, angústias e ansiedades no nível máximo. E hoje eu vejo essas pessoas sorrindo, glorificando, andando, passando pela pandemia em paz. Pessoas que eu aconselhei há alguns meses atrás, começo do ano, estava na dor, na reserva, na angústia, numa depressão profunda. E hoje passa por esse momento de isolamento e de enfermidade em paz, glorificando a Deus pelo que está passando. Quem é que faz isso, irmãos? Deus. Se essa pessoa tivesse desistido em janeiro, abandonado tudo, mas ficou, aguardou, hoje está vivendo dias melhores, porque Deus age agora no tempo dele, na hora dele, como Ele quer. Aguardemos. Subamos a nossa torre de vigia e vamos aguardar a salvação que vem de Deus. É isso, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor nos proteja e que a gente possa continuar firme, forte para a glória de Deus. Que Deus abençoe. A gente está aí nas nossas orações, aguardando que tudo isso passe o quanto antes. Tá certo? Que Deus abençoe, que Deus te proteja. Reúna a sua família agora, faça a sua oração. Termine esse momento orando. Ou depois do pós-lúdio, que virá uma canção que tem tudo a ver com o que a gente está pregando aqui. E quando terminar, você reúna a sua família, deem as mãos e orem. Orem juntos, clame, interceda e termine esse culto familiar assim, orando, intercedendo, porque é assim que eu tenho feito aqui, tá bom? Vamos em frente. O Senhor está conosco. O Senhor está à nossa frente, protegendo as nossas vidas. Que Deus abençoe no nome de Cristo. Amém. Pai, eu quero te amar, eu quero
mais do